No centro da Áustria, a cerca de 150 quilômetros a oeste de Viena, existe um lugar cujo nome raramente aparece em conversas cotidianas, mas que em janeiro de 1941 passou a ocupar uma posição singular dentro da engrenagem do Terceiro Reich. O campo de concentração Mauthausen, já então em funcionamento há alguns anos, recebeu uma classificação administrativa incomum, sendo oficialmente designado como um campo sem retorno. Essa definição não era retórica e nem simbólica, tratava-se de um enquadramento institucional preciso, aplicado em um momento específico da guerra, que alterava radicalmente o destino de qualquer pessoa enviada para lá. A partir daquele ponto, Mauthausen deixava de ser apenas um local de trabalho forçado extremo e passava a entregar uma categoria reservada aos prisioneiros considerados descartáveis dentro da lógica do regime nazista. O impacto desse enquadramento não se limitou ao que estava registrado em documentos internos. Ele reorganizou toda a dinâmica do campo, redefiniu práticas cotidianas e estabeleceu um tipo de expectativa, tanto entre os prisioneiros quanto entre os próprios administradores. Mais da metade de cerca de 200 mil europeus deportados para Mauthausen, ao longo de sua existência, não sobreviveria. Não se tratava apenas de uma estatística posterior, mas de uma consequência direta de decisões tomadas em gabinetes em Berlim e executadas com rigor no topo de uma colina austríaca próxima à cidade de Linz, terra natal de Adolf Hitler. A escolha daquele local não foi acidental. A região de Mauthausen e das aldeias vizinhas possuía uma longa tradição na extração de granito, com pedreiras ativas desde o século XVIII. Quando Heinrich Himmler buscava expandir o sistema de campos de concentração após a anexação à Austrália em 1938, ele enxergou ali uma combinação estratégica difícil de ignorar. Havia matéria-prima em abundância, uma infraestrutura básica já existente e, sobretudo, a possibilidade de entregar exploração econômica e punição política em um mesmo espaço. Em agosto daquele ano, o primeiro campo de concentração em território austríaco começou a ser construído, marcando o início de um sistema que se expandiria muito além dos seus limites originais. Nos primeiros meses, Mauthausen era relativamente pequeno, composta por poucos barracões e uma presença ainda limitada da Schutzstaffel. Mas a expansão territorial da Alemanha nazista e o aumento constante no número de deportados rapidamente tornaram esse formato insuficiente. Mês após mês, novas contratações surgiam, tanto para abrigar prisioneiros vindos de territórios ocupados, quanto para acomodar os efetivos responsáveis pela vigilância. O campo cresceu até ocupar cerca de 15 hectares, sempre dominando a paisagem ao redor e sendo projetada deliberadamente para intimidar e esmagar qualquer senso de resistência psicológica. Os primeiros prisioneiros enviados para Mauthausen eram, em sua maioria, alemães e austríacos considerados inimigos do regime. Com o início da Segunda Guerra Mundial, esse perfil mudou rapidamente. Presos políticos de toda a Europa começaram a chegar, seguidos por prisioneiros de guerra, judeus, pessoas perseguidas por sua religião, origem étnica ou orientação sexual. Independentemente da razão da deportação, todos eram submetidos ao mesmo processo inicial de desumanização. A água, muitas das vezes extremamente fria ou escaldante, não tinha uma função higiênica, era parte de um ritual de submissão, conduzido sob o olhar atento de oficiais posicionados ao redor, observando cada reação dos prisioneiros. Após esse primeiro contato, os deportados recebiam um uniforme e um número. O nome deixava de ter relevância administrativa. Durante semanas, eles permaneciam em quarentena, oficialmente para evitar doenças, mas na prática, como mais uma etapa de quebra física e psicológica. Somente depois eles eram integrados à área principal do campo, cercado por muros de granito, arames farpados eletrificados e torres de vigilância. Ali, barracões, de maneira projetada para abrigar algumas centenas de pessoas, frequentemente concentravam milhares de pessoas. A alimentação era mínima, baseada em pão e caldo ralo, fornecendo cerca de 1.500 calorias diárias, insuficientes para quem era submetido a jornadas exaustivas de trabalho pesado. A fome constante se somava à privação de sono e um ambiente de violência permanente.
Em Mauthausen, como em outros campos, a brutalidade não era exceção, mas parte de uma rotina institucional. A espera tornava-se uma forma de tortura em si, um tempo suspenso no qual um erro ou um movimento podia resultar em uma punição fatal. Logo abaixo do campo principal, a pedreira de granito se estendia por mais de 1 quilômetro, com profundidade superior a 100 metros. Diariamente, entre 1.000 e 4.000 prisioneiros eram enviados para lá. O trabalho não tinha apenas finalidade produtiva. A própria organização da pedreira foi concebida como instrumento de extermínio. Blocos de pedra pesando dezenas de quilos eram carregados escada acima por 186 degraus, sob golpes constantes e pressão para manter o ritmo. Quedas eram frequentes, e quando o homem caía, outros eram arrastados juntos. Os nazistas tratavam essas mortes como espetáculos disciplinares. Um dos pontos mais altos da pedreira ficou conhecido entre os prisioneiros como a parede do paraquedista. Ali, os homens eram forçados a se lançar no vazio ou eram empurrados, enquanto os registros oficiais descreviam os episódios como tentativas de fuga. Esse tipo de distorção documental fazia parte de um esforço mais amplo para controlar a narrativa interna do campo, mesmo quando a violência era aberta e sistemática. Apesar disso, Mauthausen acabou se tornando um dos campos de concentração com maior volume de registros preservados, fotografias tiradas pelo próprio Departamento de Identificação, inicialmente destinadas a fins administrativos, mas que sobreviveram a essa tentativa de destruição ordenada por Berlim em 1943. Um pequeno grupo de prisioneiros, entre eles o espanhol Francisco Boix, arriscou a vida para salvar milhares de negativos, com a ajuda de Anna Ponte, uma civil austríaca que escondeu material em sua casa. Esses arquivos revelariam décadas depois aspectos do funcionamento interno do campo, que os responsáveis tentaram apagar. Mesmo assim, setores internos de Mauthausen permaneceram fora do enquadramento das câmeras, entre eles o chamado bunker, onde os prisioneiros considerados especiais eram mantidos, interrogados e, em muitos casos, executados. Em janeiro de 1941, quando o campo recebeu oficialmente o status de campo sem retorno, esse edifício passou a desempenhar um papel ainda mais central. A partir dali, o percurso dos deportados seguia um caminho rigidamente definido, no qual a sobrevivência deixava de ser uma expectativa plausível e passava a depender de fatores aleatórios e temporários. É nesse ponto que Mauthausen deixa de ser apenas um campo entre os outros e se transforma em algo distinto dentro do sistema nazista. O que estava em jogo não era apenas um trabalho forçado, punição política ou exploração econômica, mas a consolidação de um modelo institucional em que a morte e a administração se entrelaçavam de forma deliberada. Compreender como esse modelo foi estruturado, expandido e normalizado exige atenção contínua aos detalhes e às conexões que muitas vezes passam despercebidas em narrativas mais simplificadas. Acompanhar esse tipo de análise ao longo do tempo ajuda a gente a perceber como decisões aparentemente técnicas moldaram destinos humanos em uma escala industrial, algo que esse espaço editorial segue examinando de forma cuidadosa e contínua. À medida que o sistema de Mauthausen se consolidava como um campo classificado como sem retorno, ele deixava de funcionar de forma isolada e passava a ocupar um papel central dentro de uma engrenagem institucional mais ampla. A partir de 1942, quando o curso da guerra começou a impor novas pressões ao Terceiro Reich, decisões tomadas em Berlim passaram a alterar profundamente a função original do campo e de toda a região ao seu redor. Foi nesse contexto que Mauthausen deixou de ser apenas um local de punição extrema e passou a entregar diretamente como reforço da guerra alemã. Erich Himmler desempenhou um papel decisivo nessa transição. Ao mesmo tempo em que ele reforçava o caráter repressivo do campo, ele autorizava a criação de uma vasta rede de subcampos espalhados pelo leste da Áustria. Mais de 40 unidades passaram a operar sob a administração de Mauthausen, formando um sistema descentralizado, porém rigidamente controlado. Cada subcampo era instalado estrategicamente próximo às pedreiras, fábricas ou projetos industriais considerados essenciais. Cidades como Gurzen, Georgen, Bensheim
passaram a integrar esse mapa da exploração forçada, muitas das vezes sem que a população local tivesse plena dimensão do que ocorria a poucos quilômetros da sua casa. Gusen rapidamente se destacou dentro desse conjunto. Localizado a cerca de 5 quilômetros a oeste de Mauthausen, o subcampo foi inicialmente criado para aumentar a produtividade da extração do granito, reduzindo o deslocamento diário dos prisioneiros até a pedreira. No entanto, em pouco tempo, ele superou o campo principal em número de detentos. No final de 1941, Gusen já abrigava mais prisioneiros do que Mauthausen, tornando-se o maior campo de concentração em território austríaco. A administração local ficou sob o comando de Karl Chmielewski, cuja reputação de brutalidade se espalhou rapidamente entre os deportados. É nesse ponto que o funcionamento do sistema revela uma convergência inquietante entre os objetivos militares, os industriais e os repressivos. Em 1943, após bombardeios aliados em larga escala atingirem fábricas e centros urbanos, Hitler ordenou que parte significativa da produção bélica fosse transferida para instalações subterrâneas. A justificativa era proteger a indústria estratégica dos ataques aéreos, mas a execução desse plano recaiu quase exclusivamente sobre os prisioneiros dos campos de concentração. Próximo à vila de Stank-Georgen, começou a ser escavado um complexo gigantesco conhecido como Bergstein. Túneis com dezenas de metros de profundidade foram abertos à força em condições extremas por milhares de homens que trabalhavam até a exaustão. Entre 1944 e 1945, cerca de 8,5 km de túneis foram escavados em Bergstein. Estima-se que até 9.000 prisioneiros tenham morrido durante essa construção. Ali, a empresa Messkill instalou linhas de montagem no Me-262, o primeiro caça a jato operacional do mundo. O avião representava uma aposta tecnológica significativa do regime, capaz de ameaçar bombardeios e caças aliados. Mais de 900 fuzelagens foram produzidas naquele complexo subterrâneo. O desenvolvimento do míssil V-2, a primeira arma de longo alcance movida a combustível líquido, levou à criação de subcampos adicionais em locais como Redzip. Ali, uma antiga cervejaria foi requisitada e transformada em centros de teste das unidades de propulsão do míssil. Em maio de 1944, o primeiro teste bem-sucedido foi acompanhado por cientistas nazistas a partir de um bunker de observação. Mais de 500 unidades de propulsão seriam testadas naquele local antes de serem enviadas à linha de frente. Os registros indicam centenas de mortes de prisioneiros, apenas durante a adaptação. A partir deste ponto, o sistema de Mauthausen passou a operar como uma rede integrada, onde campos, subcampos e centros de extermínio se conectavam por fluxos constantes de prisioneiros considerados aptos ou inaptos para o trabalho. Aqueles que não conseguiam mais cumprir as exigências físicas eram frequentemente enviados de volta ao campo principal ou transferidos para as instalações dedicadas à morte sistemática. Um dos locais mais emblemáticos desse circuito foi o castelo de Heimten, próximo à cidade de Akovec, inicialmente utilizado no programa de eutanásia conhecido como Akno T4. O castelo foi incorporado à Akno 14F13, destinada ao extermínio de prisioneiros de campos de concentração considerados incapazes de trabalhar. Estima-se que cerca de 30.000 pessoas tenham sido mortas nesse local, sem que houvesse sobreviventes capazes de testemunhar após a guerra. Antes do colapso do regime, os nazistas tentaram apagar os vestígios dessas operações, destruindo equipamentos e desmontando estruturas. Ainda assim, escavações realizadas décadas depois revelaram restos humanos e milhares de objetos pessoais, permitindo a identificação de algumas vítimas, como Henry Lecki, prisioneiro polonês de Gusen. Mauthausen não era apenas um campo, mas o núcleo de uma rede que combinava repressão política, exploração econômica e inovação tecnológica a qualquer custo humano. Cada decisão, desde a escolha de uma pedreira até a escavação de um túnel,
era conectada a uma cadeia administrativa, a empresas privadas e a liderança do Terceiro Reich. Observar essas conexões de forma contínua e contextualizada ajuda a entender como estruturas aparentemente racionais foram usadas para normalizar práticas extremas, um tipo de análise que ganha profundidade quando acompanhada ao longo do tempo, em espaços dedicados a esse tipo de investigação histórica. À medida que a guerra se aproximava ao fim, o sistema de Mauthausen entrou em uma fase marcada por decisões cada vez mais contraditórias e por uma tensão que não vinha apenas do avanço das forças aliadas, mas também do próprio esgotamento interno do regime. No início de 1945, enquanto Berlim enfrentava bombardeios constantes e a derrota militar se tornava uma possibilidade, o campo e seus subcampos continuavam operando em ritmo acelerado. Para muitos prisioneiros, isso significava trabalhar até o limite físico, em muitos momentos em que qualquer expectativa de sobrevivência parecia ainda mais distante. Para a administração, significava manter o controle em meio a ordens confusas, falta de recursos e uma cadeia de comando cada vez mais fragmentada. Alguns historiadores apontam que a insistência em manter a produção industrial, mesmo quando a derrota era iminente, revela a centralidade do trabalho forçado, dentro da lógica do regime. Outros avaliam que naquele estágio a violência já não respondia apenas a objetivos estratégicos, mas a dinâmica autônoma de brutalidade, alimentada por anos de desumanização sistemática. O debate se concentra na dificuldade de separar decisões racionais de impulsos ideológicos, em um sistema que havia normalizado a morte como ferramenta administrativa. Um episódio específico ilustra essa ambiguidade de forma contundente. Em fevereiro de 1945, cerca de 600 oficiais soviéticos foram confinados no Bloco 20 de Mauthausen, uma área conhecida por abrigar prisioneiros considerados particularmente perigosos ou indesejáveis. Mantidos quase sem comida por semanas, eles tinham consciência de que dificilmente sairiam vivos dali. Na noite de uma tentativa desesperada, utilizaram cobertores molhados para isolar o arame farpado eletrificado e conseguiram escalar os muros do campo. Durante a fuga, enfrentaram guardas e capos, conseguindo romper o cerco inicial. Mais de 400 homens escaparam para a floresta ao redor. A resposta das autoridades foi imediata. O comandante do campo ordenou a mobilização da população local, ameaçando punir qualquer pessoa que ajudasse os fugitivos. O que se seguiu ficou conhecido como a chamada Caça de Lebe de Mutzel, uma perseguição em larga escala conduzida pela polícia local e por civis armados. Ao longo dos dias, a maioria dos fugitivos foi capturada e executada sumariamente. Segundo registros disponíveis, apenas 11 sobreviveram até a libertação. Para analistas, esse episódio expõe a complexa relação entre o aparato nazista e setores da sociedade civil, levantando questões difíceis sobre cumplicidade, medo e escolhas individuais sobre o regime. Entre poucos relatos de ajuda prestada, destaca-se a história de Anna Kahl e de sua mãe Maria Kahl, na vida de Schuzenberg. Quando dois fugitivos soviéticos, Nicolau e Mistag, bateram à porta de sua casa pedindo comida. Elas reconheceram imediatamente o risco envolvido. Ainda assim, decidiram escondê-los no porão do celeiro por cerca de 3 meses até a liberação. Anos depois, Ana relataria que os homens disseram ter escolhido aquela casa por causa de uma cruz próxima ao celeiro, um detalhe que lhe transmitiu a esperança de encontrar pessoas dispostas a ajudá-los. Histórias como essa são frequentemente citadas em debates sobre os limites da responsabilidade individual em contextos extremos, sem que haja consenso sobre como avaliá-las dentro de um quadro mais amplo. Enquanto isso, dentro dos campos, a situação se deteriorava rapidamente. Doenças, fome, a superlotação atingiam níveis críticos. Muitos prisioneiros considerados incapazes de trabalhar eram enviados para o castelo até o fechamento definitivo do centro do extermínio, no final de 1944. Após esse fechamento, execuções continuaram a ocorrer, de outras formas,
e o campo principal permaneceu ativo até os últimos dias da guerra. Para alguns observadores, essa persistência indica uma tentativa de apagar testemunhas. Para outros, reflete simplesmente a inércia de um sistema que já não conseguia mais se reconfigurar. A libertação de Mauthausen e de Gusen ocorreu em maio de 1945, quando a 11ª Divisão Blindada dos Estados Unidos chegou à região. Os soldados encontraram milhares de prisioneiros em estado crítico e pilhas de corpos espalhadas pelo campo. Embora estivessem cientes de forma abstrata da sua existência dos campos de concentração, muitos relataram não estar preparados para a dimensão do que viram. Em poucos dias, todos os subcampos do sistema Mauthausen foram libertados, encerrando um ciclo de quase 7 anos de funcionamento contínuo. As estimativas indicam que cerca de 200.000 pessoas passaram pelo sistema de Mauthausen, das quais aproximadamente 120.000 morreram. Esses números, embora amplamente citados, continuam sendo objeto de debate historiográfico, sobretudo devido à destruição parcial de registros e à complexidade da rede de subcampos. Ainda hoje, pesquisadores discutem como interpretar o papel específico de Mauthausen dentro do conjunto dos campos de nazistas. Alguns os descrevem como um dos mais brutais do sistema, outros preferem enfatizar sua função como laboratório de integração entre repressão, economia e tecnologia. O debate também se estende ao período pós-guerra. Grande parte das estruturas de Gusen foi demolida ou convertida em áreas residenciais, enquanto Mauthausen foi preservado como memorial. Para críticos, essa diferença reflete escolhas políticas e sociais que influenciaram a forma como a memória foi construída na Áustria do pós-guerra. Para outros, trata-se de um reflexo das dificuldades práticas de preservação e da pressão por reconstrução de um país que foi devastado. Não há uma leitura única, mas sim um conjunto de interpretações que continuam a se confrontar. É justamente nessa ausência de respostas definitivas que os estudos de Mauthausen permanecem relevantes. Segundo analistas, compreender esse sistema exige olhar além dos horrores evidentes e examinar os mecanismos administrativos, econômicos e sociais que o sustentaram até o fim. Acompanhar essas discussões ao longo do tempo permite perceber como a história não se encerra com a libertação dos campos, mas segue sendo reinterpretada à medida que novos documentos, testemunhos e perguntas emergem. Esse acompanhamento contínuo, atento às nuances e aos conflitos interpretativos, é uma das formas de manter viva uma reflexão crítica sobre um dos períodos mais sombrios do século XX.